2019 é o ano. De 19 a 22 de junho de 2019, Teresina, no estado do Piauí, receberá o maior evento de medicina espiritual do mundo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook ao vivo e pelo YouTube ao vivo. É uma alegria poder interagir mais uma vez nesta noite,
através dos estudos da nossa casa, dos cursos, da palestra, e principalmente dentro da compreensão que nos leva todo esse conteúdo doutrinário e a abertura que temos para nos autodescobrir. Então, nós temos alguns avisozinhos para dar. O primeiro avisozinho é que nós teremos um encontro aqui na casa no dia 7 de abril. E vai ser maravilhoso, de arrasar. Olha só, é um domingo das 9 às 12h30 da manhã, tá? Com autógrafo após. Quem vem fazer esse encontro é a doutora Irvênia Prada. Ela é de São Paulo. É uma pesquisadora, ela é médica, ela é pesquisadora, uma pessoa que estuda tudo que você imagina sobre animais. As pesquisas dela sobre os animais e a espiritualidade é profunda. É a pessoa que mais conhece, que mais se aprofundou. Obrigada, amiga. Estão trazendo a minha mala por isso. Que mais se aprofundou dentro da doutrina e do entendimento da vida dos animais. Se você tem um animalzinho de estimação, que não precisa ser um tigre, uma onça, um leão, muito menos uma cobra, e nem o marido, filho, né, esposa, tem que olhar de todos os lados. Você vai adorar esse encontro, porque ela vem falando sobre a relação do homem, a relação de nós humanos com os animais. Qual é a emoção que a gente troca com os animais? Qual é a energia que nós trocamos com os animais? Às vezes a gente fala assim, eu tenho um cachorrinho, mas ele é tão inteligente, mas tão inteligente. Às vezes é mais inteligente que alguém da família, a gente sabe, né? Mas dizem que o cachorro, o gato, seja lá o que for, não tem inteligência, porque não tem o raciocínio contínuo, né? Mas tem tanta gente que também não tem. Começa num assunto, vai falando na outra coisa, na outra coisa, na outra coisa, a gente fica tentando descobrir, né? Mas isso é um acidente de percurso. Então, o que acontece com o nosso animalzinho quando desencarna? Mas será que ele desencarna ou ele morre mesmo? Ele tem alma? O que acontece com a alma? Tem uma proximidade da gente depois que ele desencarna? Ele vai nascer num outro animalzinho e eu vou reconhecer? Não, é porque a gente percebe que eles têm o mesmo jeito. Claro, quando vai no banheiro, levanta a tampa para fazer xixi. Os animaizinhos, estou falando de gente, não. Eu estou falando sério, tem gente que fala assim, nossa, só falta levantar a tampa para fazer xixi, meu animalzinho, tão inteligente que é. Aí a gente fala assim, nossa, apesar que eu já vi num vídeo aí que tem um cachorrinho que fazia isso, não é? Gente, um animal bem domesticado fica perfeito, tá vendo só? Aí a gente começa a pensar, olha só, ele nasce logo ou demora? Ele reencarna ou a vida dele termina ali? Ele já tem essa alma que vem progredindo e vai se transformar num homem? Será que eu já fui um gato, um cachorro? Gente, eu fui uma borboleta. Já escolhi, pronto. Né? Melhor do que, de repente, ser uma barata, uma lagartixa. Né? Então, vamos lá. O que é essa progressão? E se
vira humano, se vai reencarnando, vai progredindo, vira humano, como é que é isso? Como é que eu reconheço? Como é que eu posso contribuir para o crescimento e a evolução do meu animal? Como é que, de repente, ele pode nascer próximo de mim? Ele nasce logo ou não? Como é que funciona isso? E eles captam a energia, as emoções daqueles que estão convivendo no mesmo lar, do seu dono. Como é que ele sabe que o seu dono adoeceu e eles ficam próximo ali juntinho? Como é que isso acontece? Porque o animal ele elege uma pessoa como dono. Não é porque eu fui lá, busquei, ganhei, comprei, seja lá o que for, eu sou a dona. Eu posso ser a dona porque eu sou a responsável. Porém, ele elegeu outra pessoa. Ele se afiniza. É normal. Então, como é que funciona isso? A gente vai descobrir o que é a vida do animal aqui, lá, e ela vem trazendo todos os estudos sobre isso. Vale a pena mesmo, é fantástico, ela é um encanto de pessoa, a doutora Irvênia. Então, a alma dos animais, a evolução, a relação com o homem. Nós teremos no dia 19 de junho até o dia 22 o Medinesp, que é o Congresso Espírita Médico, que vai acontecer em Teresina, em Piauí. É o maior congresso espírita médico que existe. São 3 dias, 4 dias. E nós vamos saber o que está rolando dentro do meio médico, dentro da ciência, espiritualidade, o que os hospitais estão desenvolvendo, utilizando a espiritualidade, né? Junto do trabalho dos médicos. E o que nos adoece ou não, como é que funciona isso? A gente vai aprender muita coisa. É fantástico esse congresso. Lembrando que você adquirindo esse pacote de viagem aqui na casa, você vai estar contribuindo com a construção do Educandário Joana de Ângeles. E nós também estaremos lá falando. Nós vamos falar, um desses dias, que eu não me lembro qual é, a gente vai fazer uma palestra também lá, que vão ser mais de 100 palestras, e tem salas simultâneas. Nós estaremos falando também como as emoções nos adoecem e como também nos curam. Então, está aí o convite, tá? E convido você agora para os cursos da nossa casa. É uma forma que a gente tem de crescer, de modificar, mas mudar com consciência. Se alguém vir nos pedir para mudar alguma coisa na gente, porque não gosta disso, porque incomoda isso, geralmente no círculo familiar, né? Tem sempre alguém que mas você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. A gente não muda. A gente pode até fazer o esforço, mas a gente volta para a raiz. Como é que isso acontece? Por que é que nós não mudamos a outra pessoa? Não conseguimos, não adianta. A gente pode mudar até de máscara, mas o que está dentro, está dentro. Pisa no calo da pessoa, contraria a pessoa, que você vai ver se ela é a mesma ou não. Então, como é que isso acontece? O que eu consigo mudar na minha própria vida para me autorrealizar, me autoconhecer, ser feliz, mudar. A gente vive de mudança.
Como é que eu mudo a circunstância que eu vivo quando eu acredito piamente que eu vivo nesse núcleo, eu vivo nesse trabalho, nesse isso, nesse aquilo, e agora eu já estou com essa idade mesmo, vou fazer o quê? Vou mudar o quê? Bom, só tudo você pode mudar. Agora, aquele que não acredita nisso só está esperando morrer. E a gente não nasceu para esperar morrer. A gente nasceu para viver intensamente, ser feliz, não sofrer, se autorrealizar, interagir e mudar constantemente. Nós precisamos que mudar constantemente. Hoje, por exemplo, eu estou com uma voz máscula. Já falei para o meu marido, ele pensa que está indo para casa com um homem hoje, mas não é, viu, amor? Só para variar um pouquinho. Olha que voz grossa que eu estou. Então, parece voz de taquara rachada. É isso aí. Mas não estou gripada, não estou nada, não. É de comer gelo, gente. É tão bom comer gelo. É verdade, juro. Não acredita, mas é uma delícia. Pode experimentar. Eu não tenho ideia de quantos copões de gelo eu como durante o dia. Enfim. É isso aí. Acho que exagerei na dose, tomei overdose de gelo, fiquei com a voz assim. Então, através dos cursos da casa, a gente aprende o relacionamento, a gente aprende a viver de forma melhor. E os espíritos, que sempre estão aqui nos instruindo, eles nos inspiram e nos mostram o caminho. Então, está aí o convite para se autodescobrir. E o último convite, vão para o México comigo? Quem está afim? Claro, você vai, não vai? Vai comigo, olha lá, ela vai. Está vendo só? Vamos ao México, é isso aí, do dia 2 ao dia 12 de outubro. Fazer uma viagem de cunho espiritual, e a gente vai contar algumas coisas do outro lado e desse lado. Fazer os caminhos de Juana Inês de la Cruz vai ser simplesmente o máximo. Tá? Você procure a Priscila na secretaria e ela vai te dar todas as informações. E você, fazendo esse pacote para viajar com a gente, você está contribuindo com a construção do Educandário Joana de Ângeles, para tirar as crianças das mãos de traficantes, pedófilos e prostituição. Desde de 6 anos acima, que já estão nesse caminho, inclusive da prostituição. Você fala, você surtou? Não, eu não surtei, porque eles vão exercitando, ensinando a criança a ganhar dinheiro com isso. E isso está terrível. Então, está aí o convite. Precisamos da sua ajuda para a construção desse educandário. Precisamos muito da sua ajuda, porque as crianças pedem socorro e estão indefesas. Está aí o convite. E a Iraíma vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo é o 184. No teu local de trabalho descobrirás, talvez, conspiradores contra a tua paz. O mundo é uma arena ampliada, e as pessoas desprevenidas, em vez de se amarem umas às outras, armam-se umas contra as outras. Em algumas circunstâncias, tornam-se feras inconscientes que apenas reagem, sempre assumindo posturas inadequadas. A sua situação de humanidade, buscando tomar o lugar do outro, derrubar e ver sofrer. Evita essa competição criminosa, essa disputa desequilibradora, atuando com retidão e consciência.
A tua parte ninguém tomará, nem o teu mérito, calúnia alguma ofuscará. Age, pois, com correção e fica tranquilo. Boa palestra a todos. Amoroso Mestre Jesus, que nos acolhe nesta noite, trazendo a paz para o nosso íntimo, porque é a mesma paz que está em Ti, serenando os turbilhões que se passam em nossas mentes e nos auxiliando para que sejamos felizes, nos autoconhecendo. Assim pedimos a Ti e a Joana de Ângeles, mentora querida desta casa, que envolva nosso amigo querido, trabalhador da casa, instrutor da casa, Nelson Tavares, nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Noite. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Oi, gente. É que eu troquei, né? Desculpa. E olha que eu nem chupei gelo. Viu? Sejam bem-vindos à casa de Joana. Bom, eu primeiro queria desejar uma pronta recuperação para o nosso amigo Fernando, né? Que ainda não pôde vir hoje. Estou com saudade dele. Estou com saudade de você, Fernando. Vê se aparece. Estamos todos, né? Estamos todos. Ainda não consegui me acostumar com esse negócio de Iraci ficar falando com o espírito, né? Coisa mais estranha, né? E eu, hein? Vixe Maria, eu tô achando que é comigo e não é comigo. Tá perto de mim não, né, Iraci? Brincadeira, eu tenho medo. Gente, tem gente que morre de medo de espírito, né? Coisa impressionante. Aí, deixa eu me localizar aqui. Aí, a coisa mais perto que a gente tinha lá do tema do amigo Fernando era o capítulo 4 do Plenitude, que é o capítulo Cessação do Sofrimento. Então, tá ligado. Aliás, antes de a gente entrar ali, quem estuda química sabe que aliás, o livro dos Espíritos, vou dar um passo atrás. O livro dos Espíritos fala que todas as matérias decorrem de uma matéria primária, primitiva, que dá origem a todas as coisas, o fluido cósmico universal. A gente estuda química, a gente sabe que uma mesma substância, quando misturada com outra substância em certos contextos, dão uma reação que é diferente daquela mesma substância com outras coisas, com outras substâncias. Isso não acontece assim só no campo da química, da biologia, não é assim. No campo dos sentimentos também é a mesma coisa. Um determinado comportamento, uma determinada característica moral, ela, em reação com outras características, elas podem dar resultados diferentes. Também assim no campo dos sentimentos. Às vezes, sempre, a gente traz alguma dificuldade, a gente traz alguma, vou nem por enquanto chamar de dificuldade, a gente traz alguma característica, uma condição, algo que é peculiar ao que nós envergamos como seres, né, no processo evolutivo. E, dentro de um certo contexto, num núcleo de reações, aquela interação gera um resultado. E aquela minha mesma característica, num outro contexto, em ação e em reação com outras pessoas, a mesma característica, vai gerar outros resultados. E você, muitas das vezes, não consegue perceber que, apesar de uma manifestação exterior diferente desses problemas, a causa dele é a mesma. A gente enfrenta muitos problemas, a gente observa muitos desafios diferentes, implementa estratégias diferentes para resolvê-los, como se eles fossem coisas apartadas, separadas. E, às vezes,
quando você se permite, no curso da vida, compreender profundamente o que você está vivendo, no processo de autoconhecimento que propõe Joana de Ângeles, não é raro que você perceba que a causa primária de diversas dificuldades, com manifestações exteriores muito diferentes, na verdade, são todas elas fruto de um mesmo problema, de uma mesma característica. Lá no livro Plenitude, lá no livro Plenitude, Joana vai dizer que a cura real somente se concretiza se a terapia extirpar as causas. O problema é que a relação causal dos fatos da vida é uma cadeia. Tem um fato que gera outro, que por sua vez vai gerar um outro. E quando a gente busca a busca a causa anterior, que no final das contas não é a causa, é a concausa. Porque a causa essencial e a causa verdadeira, ela é mais anterior. Se você pegar e raciocinar desse jeito, você vai entender por que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a causa de toda a mazela humana está no orgulho e no egoísmo. Porque, no final das contas, as nossas dificuldades, direto ou indiretamente, são fruto do orgulho e do egoísmo. Só que dizer para a gente que é tudo fruto do orgulho e do egoísmo não nos ajuda a resolver a manifestação desses problemas. Então, a gente precisa analisar, antes de resolver a causa essencial, qual é a concausa. A gente vai de trás para frente resolvendo os problemas até que a gente tenha compreensão plena de quais são as nossas mazelas morais e a gente consiga transformar esse indivíduo para uma realidade melhor. Certa vez, eu tenho uma pessoa muito querida que, de vez em quando, para dar umas conversadas assim, né, para falar sobre coisas da vida, dificuldades da vida. Houve uma fase da vida dela em que a dificuldade era com o filho, né? Que o filho estava naquela fase de começar a manifestar a sua personalidade, estava começando a se impor e tal, e ela tinha muitas dificuldades de relação. Ela tinha dois, tem dois, mas era um deles só que dava mais problema. E uma das falas muito recorrentes dela é que ele tem uma personalidade muito frágil, que precisa se afirmar. O tempo inteiro ele tem que se afirmar e tal. E como normalmente quem tem as rédeas da casa para poder conduzir tudo é ela, então a estratégia, repito, ela dizendo, a estratégia dele para se colocar, para se autoafirmar, é enfrentá-la. Porque só assim ele vai conseguir enfrentar a autoridade, né, da casa, para que ele possa dizer que ele está fazendo escolhas e coisa do gênero. Isso foi uma fase. Teve uma fase que a dificuldade era com o irmão. Ela tem 2 irmãos e sabe aquelas pessoas que, assim, quando tem um problema, ligam para alguém? Sabe? Ah, estou com uma dificuldade, não sei o quê. Fulano, o que você acha? Fulana, não vou conseguir resolver a tua coisa, você faz. Então, ela era sempre a pessoa que resolvia as coisas para ele. Ela diz, não sei se é porque ele é o irmão mais novo, mas assim, eu me sinto às vezes sobrecarregada, porque ele é uma pessoa problemática. E sou eu quem tenho que resolver todos os problemas da vida dele. Isso foi uma outra fase. Agora, há pouco tempo, ela veio com o seguinte discurso. Você acredita que o meu marido é diabético e ele está proibido de comer doce? Está comendo doce escondido. Acredita que ele está comendo doce escondido? Mas se eu pergunto se ele está comendo doce, ele diz que não. Não estou comendo. E no outro dia eu vi pela câmera do prédio ele chegando, comendo rápido para acabar antes de subir. Aí eu disse assim, que bonitinho, né? Ele esconde, jura? Esconde, acredita nisso? Não sei mais o que eu faço. São momentos diferentes, não veio tudo junto, o pacote não veio junto, tá? E aí, eu demorei, que a gente às vezes demora a ter uns insights, né? Porque vem uma coisa e a gente também só tem o que a pessoa conta, que é aquela visão da pessoa, aquilo vem formatado pelo olhar, né, do nosso interlocutor. Mas aí eu parei pela primeira vez para pensar assim, por que um homem adulto precisa esconder da mulher que come doce?
Não basta assumir, não vou deixar de comer, estou fazendo errado, vou comer. Né? Até tudo bem, comeu, escondeu, mas a mulher descobriu, ele disse, comi. Não, mas ele disse, não, jurava, mas eu vi que você comeu. Como é que você está dizendo que não? Aí, pela primeira vez, repara só, eu estava percebendo que a amiga lá é uma pessoa forte, sabe? Dominadora, que tem uma presença que não é todo mundo que reage da mesma maneira. Não é. Talvez ela estivesse certa com relação ao filho. Ele realmente precisa enfrentá-la. Porque talvez lá no inconsciente dele, a figura da autoridade seja essa mãe forte. E não é fácil conviver com pessoas fortes. Alguém quer desabafar? Fala sério. É lindo uma pessoa forte, que faz as coisas, que realiza. Só não é fácil, às vezes, estar muito perto. É ou não é? Uma distância relativa, assim, é de super bom grado, né? Aí vê, nossa, admira, que coisa linda, não sei o quê. Aí um beijinho, e fica um tempo longe da criatura, né? Não fala dos outros, não. O povo aproveita e fala, é a fulana, né? É ela, tal. Olha só, estou de olho em vocês. Vocês reparam, num determinado momento, olha como é que é curioso. Ela, que é essa figura dominadora, reclamou quase uma vida inteira de ser a pessoa sobrecarregada no trabalho. Porque todo mundo se aproveita de mim. Ela tinha uma aparência de ser uma pessoa explorada pelos outros, porque tudo recai sobre ela. Ela é uma pessoa que tem que estar disponível para os outros sempre, mas nem sempre quando ela precisa. Os outros estão disponíveis para ela. E daí por diante. Repito, se ela está num ambiente de trabalho em que ela encontra pessoas acomodadas ou passíveis de estarem diante dessa figura forte, e isso não sensibilizar, eles vão cedendo espaço para essa pessoa que vai ocupando o espaço aparentemente vazio. Só que isso, como tudo na vida, tem um preço. E ela vai absorvendo, e ela vai absorvendo, vai absorvendo. Chega um momento em que ela tem mais atividades ou responsabilidades do que ela consegue dar conta. E aí, apenas aí, aquilo começa a incomodar essa pessoa. E aí ela começa a manifestar que ela é a pessoa que tem que estar pronta para todo mundo e tal, mas alguém a colocou nessa condição. É difícil, às vezes, dizer, mas, normalmente, é o próprio paciente. É o próprio paciente. Como eu digo, não há agressores sem agredidos. Não há. Eu conto a história, tinha uma aluna, que ela era super feminista, ativa, assim, atuante, perseverante nas discussões aí do feminismo. E eu brincava muito com ela, mexia muito com ela. Assim, eu soltava umas coisinhas assim para dar uma provocada. Porque não precisava muito, era só uma fagulhinha, assim, que ela caía, né? E ela tinha essa figura presente da luta, né, do papel da mulher e coisa do gênero. Ela ficou umas semanas sumida, né? Eu perguntei, cadê a fulana? Não sei. Até que ela voltou. Ela, um dia, saindo da aula à noite, ela estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, óbvio, no ponto de ônibus, só podia ser o ônibus, né? E aí, parou um homem e desceu do carro e tentou colocá-la dentro do carro. Não conseguiu. Desceu o outro e os dois juntos conseguiram colocá-la dentro do carro. Levaram ela para um determinado lugar a fim de praticar um estupro. Olha, eles quebraram 3 costelas, quebraram o maxilar dela e quebraram o fêmur dela, mas não conseguiram estuprá-la. Não conseguiram. Eu vou repetir o que eu disse ainda agora. Não existem agressores sem agredidos. Aquele que não se coloca num determinado lugar pode ter a circunstância que for. A vida não consegue submetê-lo a uma condição da qual ele não precisa, ou ele não se permite. Então,
todas as vezes, a gente já ouviu isso na doutrina espírita, que a gente passa por alguma coisa, é porque, de alguma forma, a nossa história, a nossa condição, as nossas características nos colocaram, por mais difícil que seja. Eu não estou dizendo que o agressor, que o ofensor não seja ofensor, ele vai continuar sendo, óbvio que sim. Mas somente assumirá em plenitude a condição de agredido aquele que se coloca disponível a isso. Ela ocupou aquele espaço e ela tinha uma autoridade sobre seus colegas de trabalho, mesmo não sendo chefe. Isso era confortável para ela, até que deixou de ficar. E aí ela passou a reclamar do ônus que isso representava. Dentro de casa, onde a gente mais dificilmente engana essas coisas, o filho sempre mostrou isso para ela. Então, o único lugar em que ela se via como dominadora era nas relações familiares, que era a pessoa que sinalizava para ela. O irmão, ela via como alguém dependente, como alguém acomodado. Ela também não se via como alguém dominadora. Mas a causa de todas essas questões tinha a mesma coisa. E repara que foram fases diferentes da vida. E foram pessoas diferentes, com reações diferentes. Quando Joana vai dizer que se a cura real precisa acontecer, tem que encontrar a causa primária, a gente tem que perceber que no campo das dificuldades da vida, isso normalmente está no campo dos comportamentos. Não é à toa que se fala que a atual transição planetária não é uma transição geológica só, não é uma transição exterior da violência, das discussões, das mudanças das estruturas. É basicamente uma mudança interior, que se reflete e se manifesta de diferentes maneiras nas diversas relações sociais. A própria Joana, nesse livro, lembra de um ditado, hindu, que vai dizer que uma pessoa que foi atingida com uma seta envenenada, recomenda-se que, antes de qualquer coisa, tire primeiro a flecha. Porque enquanto a flecha está ali dissipando o veneno, o problema vai continuar. Então, essa é a ideia. Qual é o problema essencial que me coloca diante de todas as minhas questões existenciais? A gente precisa trabalhar isso. A boa notícia é que a espiritualidade não nos dá para trabalhar todas as coisas juntas. A gente manifesta essas dificuldades aos poucos, porque se a gente fosse manifestar de uma só vez todas as nossas mazelas, a gente sucumbiria. Então, aos poucos, e na medida em que a gente vai trabalhando, novas questões vão sendo suscitadas, porque está tudo guardadinho ali no perispírito. Joana vai dizer que é necessário estancar imediatamente os comportamentos que levam tanto às dores físicas, porque isso também tem a ver com doença, quanto também às dores morais. A gente fala aqui, Iraci é uma que fala muito isso, que o indivíduo, quando chega bem acabadinho à casa espírita, que chega com muitos problemas, que ele precisa se internar na casa espírita, né? Essa é uma expressão que eu já ouvi muito Iraci falar. E eu gosto muito dessa expressão, porque a ideia da internação, primeiro, já traduz a ideia da doença, da necessidade, de alguém que busca o socorro, né? Num posto de socorro, num lugar de auxílio. Depois, porque para a gente poder enfrentar as nossas dificuldades, leia-se, para a gente enfrentar a nós mesmos, é preciso que a gente se fortaleça. Sempre necessário isso. Mas o começo não é o momento do enfrentamento. Aquele que se propõe verdadeiramente uma transformação moral, ele não começa já transformando. Ele começa se fortalecendo para enfrentar as primeiras dificuldades. No campo do comportamento, isso se dá não pela transformação da conduta, mas se dá pela compreensão dessas causas. É um pouco irritante, sempre que alguém vai fazer terapia, que você chega com um problema. Um problema bem específico. Aí a pessoa quer voltar, até lá atrás. Não, mas não é nada disso não quero falar do meu pai, não quero falar da minha mãe, não quero falar do meu irmão. Eu quero resolver o meu problema com o meu colega de trabalho. Não, calma. E vai conduzindo, até que a gente percebe que a causa das coisas está lá atrás. Às vezes está mais atrás ainda, porque está antes de você encarnar. Mas aí também é outra história. Vamos uma coisa de cada vez. E é curioso que esse momento da internação é o momento em que a pessoa se encontra vulnerável. Então, tudo é maravilhoso, tudo é útil, tudo é bom. Só que a dor passa. O problema não, mas a dor mais imediata
passa. Aí sabe o que acontece? Esse indivíduo começa a ver as mesmas coisas, as mesmas pessoas e as mesmas práticas de uma forma diferente. Porque não necessitando daquela acolhida ou já a tendo recebido, ele começa a ver aquela ajuda de uma forma diferente. Não é à toa que pessoas maravilhosas deixam de prestar. Pessoas muito compreensivas deixam de ser. Por quê? Porque a configuração daquelas relações já não são mais as mesmas. A causa, repito, é a mesma. A pessoa é que não compreende qual é a verdadeira motivação da sua dificuldade. O momento inicial da busca da casa espírita é um momento de fortalecimento, porque é ali que primeiro eu vou me reconhecer como alguém que precisa se transformar. O indivíduo que não reconhece que o problema está nele, dificilmente ele vai superar as suas dificuldades. Então a gente precisa enfrentar isso. Joana de Ângeles, eu acho que a imagem é um pouco isso, trata também da simulação desses sentimentos. Eu não estou falando daquela simulação social muito natural do indivíduo perguntar como é que você está? Está tudo bem, tudo bem. Não está bem, mas assim, não precisa também, porque já pensou, cada um perguntar está tudo bem, você parar para contar a desgraça? Desagradável, né? Ninguém vai perguntar mais. É ou não é? É. Na verdade, quando a gente tem alguém de verdade que se preocupa com a pessoa não precisa perguntar se ela está bem. De bater o olho, a gente vê assim, não está bem. Tudo bem, essa é também uma habilidade. Há pessoas mais hábeis em fazer isso e outras menos hábeis. Mas aqui e ali, se a gente presta atenção numa pessoa, a gente sabe quando ela não está bem. Não precisa nem perguntar. Então, ao invés de perguntar, está tudo bem? Você pergunta, o que foi? Muda um pouco a pergunta. Isso tem a ver com intimidade? Tem, mas também tem a ver com sensibilidade. Aquele que atua com gente, que trabalha com gente, vai desenvolvendo essa habilidade. E a gente simula. Mas a gente não simula só para o outro mentindo que está bem quando não está bem. Não é só isso. A gente simula para nós mesmos, inconscientemente, o porquê que eu estou passando por aquela dificuldade. Porque o indivíduo vem, está com um problema na família, é uma coisa, está com um problema no trabalho, é outra coisa. Às vezes a causa é a mesma. Diversas atitudes levam a uma melhoria que é temporária, mas apenas algumas conduzem à solução definitiva. Por que tem uma melhoria temporária? Porque você mascara o problema, porque você transfere o problema, porque você compensa o problema, porque você pode usar diversos mecanismos que vão dar para aquele problema uma cara diferente a fim de que você não precise enfrentá-lo. Ainda Joana, ela vai sugerir como primeiro passo para essa transformação, educar a mente. Sabe por quê? Eu costumo dizer que um dos maiores desafios de uma mudança está nos momentos iniciais. Porque não é só você mudar, é você manter-se perseverante a fim de que os outros compreendam que essa mudança é de verdade. Porque grande parte das pessoas que estão conosco, que já nos conhecem de uma determinada forma, com um determinado comportamento, quando eles veem o nosso comportamento mudar, pode ser que a gente esteja desejoso de mudar, mas eles não estão. E como é que eu vou reagir diante dessa circunstância da resistência do outro? Se já tem toda uma história acumulada em que as nossas relações foram pautadas por comportamentos que já estão assentados. Mexer na água e revirar o lodo pode ser muito bom para limpar, mas, num primeiro momento, a visibilidade é quase nula. E quem é que está errado em quê? Que comportamento vai resolver? É uma confusão danada esse primeiro momento. Revirar o lodo não é uma coisa fácil. Mas se a gente não se atrever a mexer no fundo, nunca essa água vai ser limpa. Como diz o Evangelho, não adianta trocar a água se a jarra continua suja. A água que vem, ela pode estar até um pouco mais limpa, por conta do volume que vai levando aquele excesso, né, do que está ali acumulado. Mas, na essência, o problema vai continuar. E uma hora aquele lodo vai voltar ao status quo, vai voltar à situação anterior. O que a gente está falando é que mudar comportamentos e valores é muito mais difícil do que mudar ações. Por isso, ainda agora, a Cí estava falando que ninguém transforma ninguém, como é que seria alguma coisa assim, não? Ninguém muda ninguém. Não adianta eu querer transformar o outro. Agora, enquanto a gente está na proposta de tentar transformar o outro, a gente está brigando. E quando a gente descobre que esse outro não vai se transformar, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente aceita a condição do outro e lida com isso,
ou a gente desiste de estar naquela mesma relação, tentando consertar o que é inconsertável pela força da coerção. Aí é que a gente começa a ver que os problemas ganham outras caras, que ganham, repito, outras configurações. Não é outra pessoa, não é outro contexto, mas é uma nova atitude diante daquele mesmo contexto. As coisas ganham uma nova cara. Não sei se está ficando claro, se esse papo está muito cabeça, mas é preciso ter coragem. E ninguém que saiba verdadeiramente o que quer consegue ter coragem por tanto tempo para resolver questões. Por isso que o primeiro passo é educar, se conhecer e educar a mente. Porque sem isso, no meio do caminho, eu desisto. Sabe aquele filho indisciplinado que não gosta de estudar, e tu diz, não, agora eu vou pegar no pé dele, aí tu pega um dia, pega dois, mas depois assim, de um mês, de 2 meses, aquela mesma coisa, saber que você vai acordar, que você vai falar, que ele vai dizer, que visualizar aquela trajetória cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Eu vou dar nova oportunidade. Alguém quer desabafar? Gente, cansa muito, mas cansa mesmo. Agora, aí a gente começa, eu digo sempre isso para os pais, né, na evangelização. Se você sabe que a criatura tem determinada característica, se você sabe que ele vai reagir de uma certa forma, você não pode desistir. O que a gente tem que fazer é buscar estratégias diferentes. Estratégias diferentes. Vocês sabem, eu trabalhei durante alguns anos com crianças portadoras de altas habilidades. Não tem nada mais insuportável que isso. Porque crianças são crianças, mas portadoras de altas habilidades, eles se sentem portadores de altas possibilidades de enfrentar tudo que se diz que é correto, bom e justo. E é um exercício legítimo, porque se Deus permitiu que aquela pessoa viesse com aquela característica, é porque aquela característica vai permitir que ele enfrente essas questões de uma maneira diferente da outra pessoa que vive sob a mesma autoridade, mas não é portadora das mesmas condições. Quem tem filho muito inteligente sabe o quanto é difícil. Bom, já é difícil educar pessoas, né? Quando você tem filhos muito inteligentes, você tem que se lembrar que não basta impor, você tem que explicar. E aí a gente começa a perceber que há coisas em nós que a gente também não conhece. Não conhece. Pessoas muito autoritárias, como a minha amiga lá, que tinha lá... Não é porque ele era o mais novinho, é porque ele era o mais questionador. Eu sempre fui bobo, assim. Minha mãe dizia, eu digo, tá bom. A minha irmã batia o pé. Por que é? Não importa por que é. Claro que importa, né? E eu dizia, fica quieta, menina, deixa de ser mal educada, né? Aí a gente não faz isso na adolescência, a gente guarda e vai fazer isso lá na vida adulta, né? É um problema isso, porque eu digo assim, o meu filho, já falei para vocês, usa moicano, já falei isso para vocês? Cabelo horroroso. Horroroso. Eu não teria coragem de sair com aquele cabelo nunca na rua. Mas eu digo para ele, meu filho, corta mesmo, e corta. Porque agora é a hora. Vai fazer um negócio desse adulto, vai ficar ridículo. Desculpa se tem algum adulto de moicano. Mas eu tenho uma idade, eu estou falando assim, no parâmetro da minha geração, tá bom? Então, tem hora para tudo. E quando a gente não faz na hora certa, aquilo se manifesta na hora errada, da maneira errada. É ou não é verdade? Uma colega minha estava dizendo assim, eu conheci o meu noivo com 15 anos. Aí casei com ele, não sei o quê, blá, 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 está com 47. E agora está querendo ser adolescente. Agora, aos 47. Não, tudo bem, assim, viver como adolescente é uma condição de espírito, né? Mas há certas condutas que são próprias do adolescente, não é? Então ela quer que o marido vá para show, virar noite, ficar na chuva. Coisas que, olha, eu digo assim, querida, você está de brincadeira com ele, né? Teu marido tem 52, teu marido para chuva, para pular em... Pelo amor de Deus!
Tem coisa assim que tem que ser naquela idade. Não estou dizendo que tem idade para fazer as coisas, é porque perde a graça depois. Ah, mas eu quero. Tudo bem, vai. Não estou dizendo que uma pessoa não possa fazer. O ruim é você querer que o marido te acompanhe numa aventura dessa, pelo amor de Deus, né? Não, Sandy e Júnior estão voltando aí, mas eu duvido que os dois vão pular como pulavam antigamente. Não pula mais. Não pula. Vamos pular. Vão vocês, porque eu estou aqui. Fala sério. Tem idade, não sei, estou errado. Hoje, eu tenho dito isso. Vamos a tal lugar? Eu já pergunto, tem lugar para sentar? Porque, pelo amor de Deus, ficar uma noite inteira de pé, tô passado disso. E, pois é, nem uso salto de bico fino, pois é. Graças a Deus, né? Pois é, ela está aqui me rogando praga, está dizendo, esse aí vai nascer mulher na próxima encarnação. Vou nascer na Índia, vou andar sem calçado, uma coisa mais feliz, né? Do que bico fino. Vocês estão percebendo como é que funciona? Às vezes, ou muitas vezes, a gente transfere muito as questões e a gente sempre vê, porque é a reação do outro, a culpa do outro naquelas dificuldades. Mas a gente precisa observar por que o outro reage com a gente daquela forma. Uma vez uma pessoa me disse assim, fulano, tal. Aí pergunta assim, ele é assim com todo mundo? Diz, não, só comigo. Eu digo, então pensa, tem alguma coisa nessa química, alguma coisa na química que dá essa reação. É aquela questão lá das substâncias, né? Alguma coisa em você aciona isso nele. Então não o culpa por isso. Entende e modifica. Vamos tentar. É uma busca. Não alimentar ideias deprimentes. A ideia da solidão é uma coisa... tem uma ambiguidade nessa questão, tá? Até eu sempre esqueço que horas termina. 9? 10 minutos. A solidão é uma coisa meio ambígua. A solidão é terrível. Viver a solidão é muito difícil. Não culpe um solitário por ser chato, por estar toda hora doente, por querer atenção, porque é muito difícil a solidão. Imagino que seja muito difícil, né, a conduta da solidão. Por outro lado, todo solitário se sente redentor de direitos que verdadeiramente ele não tem. É muito comum as pessoas que são muito sozinhas serem muito difíceis. E elas culpam o outro por viver sozinha, mas de alguma forma a própria conduta dela afasta o outro. Porque é um processo de realimentação em que o solitário, sem a solidão, ele é uma pessoa desconhecida de si mesmo. Então ele precisa da solidão para reafirmar a condição que ele já conhece. E que não é confortável, mas, repito, é o lugar de conforto. Se ele é colocado numa condição diferente, ele se torna tão insuportável numa tentativa de voltar a ser solitário para que ele esteja no lugar de conforto, não no lugar de bem-estar. Então, a solidão é um processo que precisa ser compreendido pelo solitário. É muito comum, quando a gente chega, as pessoas vêm buscando ajuda, eu digo assim, faz alguma coisa, arruma alguma coisa para fazer, pega um trabalho voluntário, vai fazer um curso. Disso aqui eu não gosto. Não, disso aqui eu não sei o quê. Não, isso aqui eu não posso porque a minha saúde não sei. Começa a dar desculpa para não poder fazer nada. Mas ele faz muito bem uma coisa muito difícil, que é reclamar e ficar doente. Que coisa mais difícil que ficar doente? O tempo inteiro. Mas isso ele sabe fazer. Repito, porque traz uma condição de conforto, ainda que não seja de bem-estar. Quando Joana trata desse aspecto, ela vai falar que a gente tem uma visão muito imatura da felicidade. Todo mundo nasce com desejo de ser feliz, mas a gente acha que a felicidade é a ausência de problema, a ausência de dificuldade, a ausência de desafio. E não é isso, não é isso. A gente ainda não está num mundo feliz, a gente está num mundo de provas e de expiações. Se você busca este modelo de felicidade como ausência das dificuldades, você não vai encontrar isso. E eu digo, não adianta você questionar a regra do jogo. Se você quer ganhar, você tem que entender as regras e tem que jogar bem o jogo.
Não adianta você dizer que Deus é injusto ou que as coisas são erradas. É importante entender como é que a vida funciona, como é que a cabeça da criatura com quem eu tenho dificuldade funciona, para que jogando a regra do jogo, eu consiga virar esse jogo. Senão a gente vai passar a vida inteira reclamando. Não se esconda atrás do karma. Espírita tem essa desculpa, né? Eu tenho uma dificuldade. Por que eu vou falar que é a minha conduta, que eu vou falar que é o meu comportamento? Não, é o meu karma. Porque ainda é culpa minha, mas é alguma coisa que está lá atrás e que o véu do esquecimento não me permite. Não é que eu não queira, não. É porque eu não me lembro das coisas que eu fiz. Eu não sei por quê, mas eu devo merecer. O que também é um processo de fuga. Porque eu aceito, mas isso nem de longe é resignação, é fuga. Porque eu estou sofrendo pelo sofrimento a fim de não enfrentar qual é a real causa das minhas dificuldades. Então não adianta botar a culpa no karma. A gente tem que entender, o karma que te traz lá de trás com essas dificuldades, ele está com você, ele está em você, ele é a sua condição. Então hoje eu posso não ter memória clara do que aconteceu lá atrás, por conta do véu do esquecimento. Mas está manifestada em mim, como diz o Evangelho. Essas mesmas características estão manifestadas em mim pelo meu comportamento. Você quer saber qual é o teor das suas dificuldades? Você quer conhecer que condutas adotou em vidas anteriores? Observa hoje o teu comportamento, porque ele fala muito mais sobre isso do que você possa imaginar. A vida são incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Tem um exercício que vocês não vão fazer em voz alta, mas eu queria que vocês fizessem em algum momento. Se você tivesse que definir a sua vida em uma frase, o que você diria da sua vida? Se você tivesse que definir para alguém o que foi que você viveu, o que aconteceu contigo, se você tivesse... Vamos até botar mais espaço, que às vezes bota muito pouco, parece que o desafio é pela falta de espaço. Se você tivesse que, num parágrafo, dizer o resumo da tua vida, o que você elegeria para essa pessoa e dizer para ela? Já tentaram esse exercício? É muito difícil. Agora, bota no papel, e depois lê se aquilo ali efetivamente te representa. Você vai ver a dificuldade que é conseguir botar no papel aquilo que representa a história dessa tua vida, da atual vida. Grande parte das pessoas, ao se manifestar, ao dizer o que ela é, das duas umas é a depender se ela vê o copo meio cheio ou meio vazio. Ou ela vai se reconhecer pelas coisas que ela conquistou, ou ela vai se reconhecer pelas dificuldades por que ela passou. Seja uma coisa, seja outra, seja um pouquinho do misto das duas, você define a sua vida pelas coisas que você fez. Portanto, pelas coisas que reagem ao que você é. Dificilmente a gente consegue determinar ou descrever a nossa vida pela nossa essência. Por uma razão muito simples, porque a gente não conhece qual é a natureza dessa essência. Grande parte de nós vive, reage, luta, sem conhecer qual é a verdadeira causa das nossas dificuldades. Quando a gente insiste muito aqui, para você estudar, para você vir fazer curso, não é de brincadeira não, é porque em diversas situações, com diversas provocações, você vai tendo pequenos insights sobre quem efetivamente você é, se você quiser buscar esse autoconhecimento. Então, a leitura sozinho e tal, não tem a fala provocadora do outro, que reagindo com você, traz um elemento que você não conhece. É muito importante estar estudando, mas não é só a leitura, o conhecimento do teor do livro. É o estudo sistematizado da doutrina na casa espírita. Isso é de fundamental importância para esse autodescobrimento. Há pessoas que vivem uma vida inteira presas a acontecimentos que já passaram há muitos anos. Uma vez, eu conversando com uma pessoa, aí ela disse assim, porque minha vida é muito difícil. Por quê? Porque quando eu era criança, o meu pai... Eu digo, mas meu amor, pensei que fosse difícil porque está agora, né? Assim, tudo bem, faz parte da tua história. Mas dizer que a sua vida é muito difícil, porque o seu pai não sei o quê, porque a sua mãe blá, 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 porque... Não, calma que eu vou chegar lá. É porque ela quer contar o rosário todo, né, daquele negócio. E aí a gente olha, eu costumo fazer a seguinte pergunta para a pessoa. Já entendi o quanto você sofreu. Minha pergunta é, o que você fez?
O que você fez diante disso? Porque há pessoas que vivem muitas dificuldades, mas vivem as dificuldades e não reagem da mesma forma. Não tem isso. Há pessoas que fazem das dificuldades uma alavanca para uma vida melhor. E há pessoas que, diante da dificuldade, sentam e ficam, ó vida, né? Ó céus. Eu, observando aí os grandes nomes da história, repara só, ninguém teve vida fácil. É ou não é? Ninguém teve vida fácil. Você pega os grandes nomes, as referências da humanidade, sofreram pra caramba. Será que eles não teriam mérito para poder ter uma vida melhor, mais acertada, mais equilibrada, para fazer mais coisas? Esse é um raciocínio errado. Aquele que quer realizar muitas coisas, ele precisa conhecer o valor dessa necessidade. Porque a vida material nos traz, às vezes, tanto conforto que a gente perde o foco da nossa essência. O nosso lar prepara, por função da colônia, muitos trabalhadores para a seara espírita na atuação da mediunidade. É André Luiz quem diz isso. E muitos, estatisticamente falando, muitos mesmo, muitos desses trabalhadores retornam para nosso lar com graus de falência variados, mas muitas das vezes sem conseguir realizar metade das coisas que estavam previstas. Eles são acolhidos naquela colônia de volta com todo amor, com todo carinho que um filho pródigo tem direito de regresso de uma tarefa, ainda que mal realizada. Acontece que isso aumenta ainda mais os transtornos de ordem psicológica desses espíritos. Porque eles se reconhecem falidos, eles sabem que a falência dessa conduta está neles e ainda assim eles não estão sendo recriminados. Talvez se fossem recriminados fosse mais fácil, porque haveria, aspas, uma punição que justificasse a dor que ele passa. Mas quando eles não são recriminados, essa dor dói muito forte. E quando eles vão avaliar o porquê faliram naquela conduta, grande parte deles reconhece que cedeu aos confortos e às facilidades que a vida material oferece. É muito difícil você se abster de determinadas coisas que são importantes quando a gente tem conforto. É um ato de grande ousadia. Fala-se que... Eu acho que é Madre Teresa que tinha uma cadeira que era missionária, não é? Madre Teresa? Ela, eu estou confundindo. Quem? É uma cama? É alguma coisa assim, que todo mundo chegava e dizia, nossa, mas estou com pena da senhora de ficar nesse lugar, né? Aí dava uma cama para ela, e ela ia dando para os outros, né? E ela disse, essa cama é missionária, que ela já me arrumou de cama para os doentes. E aí, fala-se certa vez que numa viagem, ela foi para um lugar em que ela foi muito bem recebida, com comida de muita qualidade, com uma cama muito confortável. E de manhã, quando foram ao quarto, perceberam que a cama dela não estava usada. O que ela fez, na verdade, foi deitar no chão. E aí perguntaram, mas por que você deitou no chão? Porque uma cama aqui que a gente preparou para você. E aí ela diz, enquanto eu estaria nesta cama, os meus doentes não têm esse mesmo conforto. E aí uma vez uma aluna aqui no curso perguntou assim, mas ela deixar de dormir nessa cama vai trazer algum conforto para eles? Não vai. Então não é um autoflagelo desnecessário? Eu digo, olhando por esse aspecto, você tem toda a razão. Mas a minha pergunta é, por quanto tempo ela conseguiria dormir de novo no chão depois de se acostumar com a cama confortável? Será que ela voltaria do mesmo jeito ou isso transformaria a sua condição? Então, às vezes, a gente precisa ter dimensão de qual é o limite da nossa tolerância. Claro que a gente quer uma vida melhor, isso é justo. Mas algumas coisas, quando a gente alcança, nos transformam. E nem sempre para melhor. A gente precisa conhecer qual é esse limite. Vamos pensar nisso? Deus abençoe. Chegou o momento do passe. Não há manifestações,
Pedimos aos médiuns para tomar posições. Nesse instante, fechamos os nossos olhos e abrimos os nossos corações, sentindo adentrar o Mestre Jesus, que conhece todas as nossas necessidades e nos alivia dos pesos, das dores, nos traz alegria através do entendimento, a renovação, através da consciência e a transformação, com alegria e felicidade ao se autoconhecer. Graças a Deus.
agradecemos, Pai, por tudo que recebemos nesta noite, por nos abrandar os corações, nos envolver em seu manto sagrado, para que nos sintamos seguros, serenos, para despertar nossas consciências, para que entendamos que não estamos sós, não estamos perdidos no mundo, não estamos à deriva, pois os desafios só chegam em nossa frente quando estamos preparados para vencê-los, para superá-los. Pois o Pai não dá fardo pesados para quem não está fortalecido. E quando os desafios nos chegam, é porque já estamos prontos para as vitórias. Mas sabemos que ainda falta a fé em nós, na capacidade que temos, na coragem adormecida e a certeza de que estamos sendo alavancados para vencer, pois não nascemos nem para a derrota, nem para o sofrimento. E assim nós pedimos aos nossos familiares também este mesmo socorro, essa mesma inspiração de mudança. Aqueles que se encontram nos asilos, no caminho, perdidos, perambulando pelas ruas, nos hospitais e por todos os nomes e endereços na caixinha de radiação, para que os mentores da casa sigam a esses locais, levando o entendimento entre as pessoas, a paz, o respeito acima de tudo, mesmo que haja desamor. E aqueles que já desencarnaram, que compreendam que a vida continua além da vida, não existe a despedida do fim, não existe o adeus nem o nunca mais, mas existe somente até breve, porque o reencontro é certo, com alegria, com paz, pois nascemos para sermos felizes e para vivermos eternamente. Então, Senhor, nesse movimento de amor que gera a alegria, que movimenta o nosso mundo, pedimos que continue conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Pedimos que aguardem por um instante em seus lugares. Nós temos a cantina da nossa casa, onde voluntários, com todo amor, confeccionam doces salgados, aquelas guloseimas maravilhosas e que são fluidificadas pelos mentores da casa, mas para que esse trabalho de tanto amor possa continuar, precisamos de doação dos ingredientes para que o trabalho voluntário continue frutificando em você e no seu lar. Pedimos doações de creme de leite, ovos, queijos, enfim. Procure a coordenação da nossa cozinha, a Arlete, e ela estará te informando. Para os trabalhos voluntários da casa transformarem, você precisa se dar essa oportunidade. Então vem trabalhar conosco.
Vale a pena. Procure a secretaria, escolha o local que você gostaria de estar atuando e se beneficiando, e eles vão te dar o telefone da coordenadora do setor para que você entre em contato. Inscreva-se nos cursos da casa e se dê a oportunidade da sua autorrealização, da sua vida e seus relacionamentos serem prazerosos, saudáveis, iluminados. Inscreva-se na secretaria para adquirir as passagens para ir ao México conosco. Vá até a secretaria, procure a Priscila, que é da Eventos Consciência Editora. E venha conosco sabendo que, além de ter uma viagem de cunho espiritual, de poder conhecer aqui e lá um pouquinho, você também estará fazendo a caridade, auxiliando na construção do educandário Joana de Ângeles. Vamos socorrer as crianças que estão nas mãos daqueles que não procuram praticar o bem, mas somente a exploração. Então, está aí o convite. Venha fazer parte dessa família. Se alguém necessitar de atendimento fraterno, mantenha-se e encaminhe-se ao auditório. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.